precisamos falar sobre esse assunto polêmico. Precisamos falar sobre a pior parte de viver aqui na Nova Zelândia. Fala galera, nós somos o casal do Mochilar Eu Preciso, Nicole e Eduardo, e hoje nós vamos falar sobre o sistema de saúde na Nova Zelândia. Com certeza absoluta, para quem nos pergunta, esse é o nosso maior problema com o país, com a Nova Zelândia em si, é o sistema de saúde. E ao longo desse vídeo vocês vão entender por que ele é tão problemático, pelo menos na nossa visão e na nossa opinião. Nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona o sistema de saúde aqui e também vamos dar alguns relatos pessoais de coisas que a gente já passou por aqui e também de feedbacks que a gente já teve de outras pessoas. Bom, entrando nas tecnicalidades de como funciona o sistema de saúde aqui, o sistema público, ele não é 100% público e gratuito como é o SUS no Brasil. Ele é uma mistura de sistema público com sistema privado subsidiado. E ele não é universal como é o SUS. No caso, por exemplo, um estrangeiro que vem aqui para Nova Zelândia não consegue um atendimento nesse sistema como um estrangeiro que vai para o Brasil e se acidenta, por exemplo. Existem uma série de exceções aqui no sistema de saúde, então a gente não vai entrar nessas exceções para a população maori, população das ilhas, para imigrantes, refugiados. A maioria das pessoas vem para cá ou com work holiday visa, ou de turistas, ou com vistos de estudante. Então a gente vai focar de como é o sistema de saúde para as pessoas que estão em situações parecidas com a nossa, né? Hoje em dia a gente já tem acesso ao sistema público de saúde aqui. Tá comemorando o quê? Não é tão bom assim. Ai, é melhor do que pagar o seguro. É melhor do que não ter, com certeza. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha acesso a esse sistema e a gente ficou um longo período sem ter acesso ao sistema público. Nós tínhamos apenas o seguro saúde viagem que precisamos fazer para entrar aqui no país, porque afinal de contas era um dos requisitos do visto. A gente ficou um ano aí com esse seguro, depois a gente ficou um grande período sem seguro nenhum e nem coberto pelo sistema de saúde. O Eduardo Também ficou ficou, sem seguro. Não, eu renovei meu seguro. Mas depois que a gente fechou aí 2 anos estando no país, a gente ganhou acesso ao sistema de saúde. Não é simplesmente estar aqui há 2 anos e tu vai ter o acesso. Então, como eu já disse, existem várias peculiaridades, sim, exceçõezinhas para tipos de vistos bem específicos e tal. Mas de uma maneira geral, o que tu precisa para ter direito ao sistema de saúde aqui da Nova Zelândia? Tu precisa estar na Nova Zelândia há 2 anos, ou ter o direito de estar há 2 anos, e ter um visto de trabalho naquele instante. Então a gente já está aqui há 3 anos. Mas se a gente mudasse, por exemplo, para um visto de estudante agora, a gente perderia o direito ao sistema de saúde. Isso porque o visto de estudante ele não é considerado um visto de trabalho, o Work Holiday Visa ele é considerado um visto de trabalho. Se a gente mudasse para um visto de turista, a gente perderia. Mas se uma pessoa chegasse aqui, vivesse 1 ano e meio com visto de estudante e aí mudasse para um visto de trabalho que tivesse a duração de mais 1 ano, vocês veem que a duração dessa estadia da pessoa ultrapassaria 2 anos, então ela teria direito ao sistema de saúde. É um pouco complexo, eu sei, mas resumindo, tu precisa estar ou ter o direito de estar na Nova Zelândia pelo menos 2 anos consecutivos e tu precisa estar naquele momento com um visto de trabalho. Então, quando que a gente recebeu o direito de acessar o sistema de saúde? A gente recebeu quando a gente já estava aqui há 1 ano e 6 meses e eles anunciaram uma nova extensão do visto. Então, com a nova extensão do visto, o nosso tempo de visto total passaria de 2 anos. Então, a partir daquele momento, mesmo ainda não tendo completado 2 anos que a gente está na Nova Zelândia, como a gente tem o direito de estar há pelo menos 2 anos, a gente passou a ter acesso ao sistema de saúde, porque também o Work Holiday Visa é um visto de trabalho. A estrutura do sistema de saúde aqui na Nova Zelândia é dividida em hospitais, unidades de pronto atendimento e clínicas médicas. Os hospitais públicos, eles são para atendimentos de emergência, imediatos ali, que tu precisa de um atendimento hospitalar. Então esses sim vão ser 100% gratuito para quem precisar. E para quem tiver o direito. Se tu não tiver o direito ao sistema de saúde, tu pode ir para um hospital público, mas tu vai ter que pagar. Porém, para consultas de baixa complexidade, que não necessitam um atendimento imediato ou de emergência, tu vai ter que pagar. Mesmo que isso seja subsidiado pelo governo, tu ainda vai ter que desembolsar uma coisa, porque não existe, como no Brasil, clínicas de pronto atendimento como UPAs ou unidades básicas de saúde. Essas unidades de pronto atendimento que tem aqui, elas geralmente estão próximas, localizadas próximas a esses hospitais públicos, e sempre que tu vai no hospital, eles vão tentar te encaminhar para esse lugar para desafogar o hospital.
Embora nenhum hospital aqui a gente tenha visto muito afogado, né? Agora, se tu precisar de atendimento, mas não é um atendimento imediato, algo urgente. Tá não, doente, tá com algo... uma dor de garganta, quer ir no médico, como tu vai no médico geralmente no Brasil? Exato. Tu tem que procurar uma clínica médica e consultar com uma espécie de clínico geral. É o médico da família, que eles chamam aqui, é General Practitioner, como se fosse um clínico geral. Então aqui dificilmente tu vai consultar diretamente com um especialista, tu sempre vai necessariamente ter que passar pelo clínico geral, o GP. As clínicas são 100% privadas, eles só vão receber um subsídio do governo, então tu vai pagar menos. Só que para pagar menos, tu precisa estar cadastrado na clínica. Então todo mundo aqui na Nova Zelândia está cadastrado em uma clínica médica e é lá que ela sempre vai se consultar quando precisa de um atendimento de baixa complexidade, porque assim ela vai pagar menos dinheiro pela consulta, né? Só que tu só pode estar cadastrado em uma clínica por vez. Então, se tu estiver viajando e, enfim, estiver em um outro lugar e precisar de atendimento, tu vai ter que pagar a taxa de paciente casual, porque tu não vai estar indo na clínica em que tu tá cadastrado, tu vai estar indo numa clínica de uma outra cidade. As clínicas elas têm um valor que elas cobram para os pacientes que estão cadastrados, um outro valor mais caro para pacientes não cadastrados e um valor mais caro ainda para quem é estrangeiro e está visitando o país. Só que para nós, o grande problema desse sistema é que as clínicas elas são privadas, então elas podem decidir se elas aceitam pacientes casuais ou não, ou até mesmo se elas aceitam cadastrar novos pacientes ou não. Então a gente já passou por cidades onde simplesmente todas as clínicas não aceitavam pacientes. Então, na prática, mesmo tendo acesso ao sistema de saúde, a gente passou muito tempo sem ter acesso à consulta médica subsidiada, porque nenhuma clínica nos aceitava como para se cadastrar. E também não nos aceitavam para pagar a taxa de paciente casual. Então, mesmo a gente querendo pagar mais caro, eles simplesmente não aceitavam. Então, a gente sempre acabava indo, tendo que ir nessas clínicas de pronto atendimento, né? E o principal problema dessas unidades de pronto atendimento é que elas são caras, elas são mal avaliadas, porque realmente é um atendimento bem superficial. E para ilustrar bem isso que a gente está falando, vamos contar então algumas das experiências que a gente teve aqui. A primeira delas, se eu não me engano, foi que eu comecei a sentir uma dor, enfim, ali na região dos ovários e tal. E aí eu comecei a tentar marcar um ginecologista. Só que tu tem que passar por um clínico geral, um GP. Então, além de eu não conseguir marcar direto com um especialista, que era o que eu queria uma ginecologista, também não tinha uma clínica médica disponível que aceitasse novos pacientes, e enfim, eu tive que ir no tal do pronto atendimento. E, reforçando, mais uma vez, assim, um atendimento muito superficial. Pra vocês terem noção, assim, tu tá conversando com um médico e ele procura coisas no Google, tipo, na tua frente. Mas isso é até bom, porque mostra que eles estão se importando minimamente com a consulta, né? Porque é geralmente verdade. eles nem olham na tua cara. A consulta dura menos de 3 minutos. Eles fazem uma anamnese ali, uma investigação bem superficial, digamos assim. Gostou? Não tem nada. Eles têm um diagnóstico meio que geral, que a gente acabou eventualmente descobrindo, que é tudo constipação. Todas as vezes que eu tava uma dor na testa, constipação. Então, resumidamente, todos os problemas que eu tive aqui, a maioria deles era dado o diagnóstico de constipação, seguido de uma prescrição de um medicamento. Não era investigado mais a fundo, não era prescrito um exame, não era encaminhado para um especialista. E acho que essa foi a maior das questões, assim, porque eu ficava como se eu tivesse girando, assim, em torno de mim mesma, sem ser direcionada para lugar algum, sem ter ali uma coisa resolutiva pro meu problema. E por isso que os meus problemas foram crônicos, porque eu fui carregando as minhas dores por muito tempo, por meses aqui na Nova Zelândia. E a gente voltava no mesmo pronto atendimento, era Eu atendido... falava, moça, com licença, mas eu continuo com a mesma dor, não funcionou esse remédio. Ah, mas ainda é constipação. Era sempre assim, eu não vejo por que seria algo grave. E daí tu fica, mas como que tu pode saber se tu não faz nenhum exame pra tipo, investigar? E sempre que a gente ia nesses pronto atendimentos, acabava que, justamente por não poder ir numa clínica médica, consultar com um médico específico, era sempre uma pessoa diferente, né, que te atendia. Agora, falando isso, me veio um outro diagnóstico, além de constipação, que eles começaram a me dar. Eu estava com homesick. Ah, é? O que significa o homesick? Basicamente é saudade de casa. Saudade de casa, doença de não estar em casa. Inclusive, um dos médicos que me atendeu,
Eu me saí meio desconfortável da consulta porque ele dava a entender que eu tinha que voltar pro Brasil, porque só assim os meus problemas seriam solucionados. Ele não me deu exame, esse médico, inclusive, nem fez exame de toque em mim. Então ele só disse que eu estava com homesick, porque eu estava voltando lá, sei lá, pela terceira vez, pelo mesmo motivo. E por isso, era esse meu diagnóstico, homesick, doença de casa, saudades de casa. Consegui descobrir o que era a minha dor? Não. Ainda não. Ainda não. Eventualmente ela passa, eventualmente tá aqui, eu vou investigar quando eu estiver no Brasil. Outra situação que eu tive, uma dor de cabeça crônica, mas assim, tava além de enxaqueca, eu tava há mais de um mês com dor, assim, que parecia que a minha cabeça ia explodir 24 horas por dia, um mês. Já tinha tomado medicação pra enxaqueca? Já tinha, porque aí eu já tinha consultado mais uma vez, em pronto atendimento, até que eu e o Eduardo decidimos tomar uma medida drástica, assim. Porque a gente tava perto da cidade de Nelson, que é uma das maiores cidades da Ilha Sul da Nova Zelândia. E a gente já estava há muito tempo tentando cadastro numa clínica. A gente não conseguia. E nenhuma clínica da cidade de Nelson, uma das maiores da Ilha Sul, estavam aceitando os pacientes casuais. Várias pessoas já tinham dito pra gente, olha, se vocês forem no hospital, vocês não vão pagar nada e vocês vão ser bem atendidos. A gente já tinha tentado ir no hospital outras vezes, na cidade de Blaine, e nunca tinham nos atendido no hospital, sempre mandaram para essas clínicas de pronto atendimento, a gente sempre foi, só que a gente já estava indo em tantas vezes nessas clínicas de pronto atendimento, e o atendimento era tão ruim e tão caro, e não estava sendo resolutivo que a gente vamos exagerar agora e vamos ser atendido no hospital. E aí eu acordei, na verdade eu fui dormir naquele dia muito mal, assim, eu tava realmente preocupada, o Eduardo sabe, assim, eu tava chorando de dor, eu estou com alguma coisa na cabeça, não é normal. E ele pegou e falou, não, amanhã de manhã a gente vai ir no hospital, e aí a gente vai dar o nosso show. Foi no hospital público de Nelson, eu botei a Nicole numa cadeira de rodas e entrei com a Nicole numa cadeira de rodas no hospital, falei que ela tava... Sim, ela tava realmente muito mal. Só que se a gente não exagerasse 10 vezes o que ela tava sentindo, eles não iam atender. E vale dizer que os hospitais públicos aqui, eles são longe de ser superlotados como é no Brasil. Longe, meu Deus, tinha meia dúzia de gente na sala de espera, nem se compara. Nem isso, não tinha nem meia dúzia de gente na sala de espera. E foi a primeira e, podemos dizer, única vez que a gente foi bem atendido pelo sistema de saúde da Nova Zelândia, seja ele público ou privado. Eu fui atendida, ela fez uma anamnese completa comigo, investigou muito meu histórico, conversou comigo, fez exames, fiz tomografia, fiz exame de sangue, fiquei em observação dentro de um quarto. Muita gente vai dizer, mas é bom porque aí não fazem exames desnecessariamente. Eu entendo que às vezes no Brasil realmente talvez a gente faça demais, né? exames demais, invasivos demais, mas assim, se tu já tá com o mesmo problema crônico há meses... Um mês, uma dor de cabeça. E as pessoas não te encaminham pra fazer um exame, nem que seja pra te dar paz de espírito, porque aquilo já tá te afetando mentalmente... qual é o ponto, entendeu? Qual é o ponto que eles decidem fazer um exame? Eles não me deram um diagnóstico, tá? E minimamente eu sabia que eu não tinha algo Descartou grave. as coisas mais graves, não? Um aneurisma, um tumor na cabeça. Mas por outro lado também, eles seguiram com um problema que eles têm aqui, assim, tipo, eles não tiveram um diagnóstico e o que aconteceria no Brasil? O óbvio, não apareceu nada ali no exame, mas ainda assim tu tá com um sintoma muito grave e há muito tempo. Então o que eles fariam? Te encaminhariam para um especialista, te investigariam de outras formas, fariam um acompanhamento a longo prazo. E não, no meu laudo lá tava assim, tipo, não encontramos nada. Desculpe. Sentimos muito. Sentimos muito. Reticências. E as minhas peregrinações não pararam por aí, mas agora eu vou deixar o Eduardo falar um pouquinho de experiências que ele teve para depois, assim, concluir com uma experiência que... Cereja do bolo. Cereja do bolo. Eu até agora nem fiquei doente aqui na Nova Zelândia, mas eu tive um problema, que eu ainda tenho esse problema na verdade, que me afetou muito naquele período, principalmente de uma forma mental, assim, eu sou uma pessoa muito lógica, sou uma pessoa muito racional, mas realmente naquele período eu perdi a racionalidade. Assim. O Eduardo parecia outra pessoa, nunca vi, provavelmente nunca vou ver, só se ele tivesse de novo, do jeito que ele ficou. No final do ano passado, eu comecei a sentir alguns espasmos musculares. Eu não estava me importando até o momento que eu botei os sintomas no Google. E não façam isso, pessoal. Eu estava certo que
que eu tava com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença do Stephen Hawking. Eu tava certo disso, eu botei aquilo na minha cabeça e eu fiquei certo disso. E eu acho que até muito por isso, inclusive, os sintomas pioraram. Então eu comecei a sentir tremores no corpo inteiro. Eu fui numa unidade de pronto atendimento com a esperança que eu fosse receber algum exame para ou dar um diagnóstico ou livrar minha cabeça daquela preocupação. Isso não aconteceu, simplesmente foi dito para eu não me preocupar, que não era nada. Acho que poucas pessoas sabem disso, acho que a gente nem falou sobre isso no Instagram na época. Não. Brevemente. Várias coisas, vários dos problemas de saúde que a gente teve aqui a gente não mencionava. Porque era tão desgastante emocionalmente também, que a gente não conseguia nem gravar, nem falar sobre isso. Nessa época a gente se mudou para a cidade de Nelson, eu tentei buscar uma boa clínica, eu pensei, não, vou consultar com um bom médico que vai me dar uma paz de espírito. Vou pagar o dinheiro que for. Vou pagar o dinheiro que for. Então eu busquei até consultar diretamente com especialistas. E mesmo querendo pagar, eu não consegui esse especialista, eu estaria consultando, acho que agora, talvez. Quase um ano depois eu estaria consultando com esse especialista, tendo pago uma fortuna. Assim, Então eu busquei, pelo menos eu vou aqui atrás de uma clínica médica boa, com um clínico geral bom, para ele me dar um pouco de paz de espírito. Então foi uma peregrinação para eu conseguir o cadastramento nessa clínica. Se eu fosse no hospital, eles não iam me atender, porque não era um problema urgente. E se eu fosse num pronto atendimento, eu teria uma consulta com um médico que não ia acrescentar nada para mim, então eu não queria nem ir no hospital e nem ir na clínica de pronto atendimento de novo. Então eu esperei o tempo que foi necessário, fui atrás de uma clínica, várias nos recusaram, essa eu tive que acusar eles de discriminação para eles nos aceitarem, porque eles não queriam nos aceitar, dizendo que a gente não tinha direito, e eu juntei toda a papelada, mandei para eles, é claro no site do Sistema de Saúde da Nova Zelândia que a gente tinha direito. E aí só então eles nos aceitaram. A gente foi lá, geralmente nessas consultas a gente passa por uma triagem com uma enfermeira. Geralmente as enfermeiras elas são até atenciosas, né? E depois a gente é encaminhado para o médico que faz a consulta com a gente. Eu lembro que na época ela falou, isso aí é saudade de casa, isso aí não é nada. Daí eu falei, é que eu nunca senti isso que eu tô sentindo. Eu tava com uns tremores assim na mão. Dela, algumas pessoas tremem mais do que outras. Ela nem tocou em mim, ela não fez um exame neurológico. Foi a mesma, eu também fui atendida nesse, nem lembro agora por quais os motivos, e também ela nem tocou em mim, ela não me deu nada. E a consulta durou tipo 2 minutos, eu relatei pra ela... 2 minutos, eu lembro, foi engraçado. O Eduardo voltou ali na sala e eu, como assim, já terminou? E ele, sim. Tipo... Isso que eu tive que apressar a consulta prévia com a enfermeira, porque a médica entrou na sala que eu tava com a enfermeira e falou, se ele não for ali agora, a gente remarca porque eu tenho que ir almoçar. E daí foi isso, eu saí ali da enfermeira e eu, então tô indo lá, ela vai me dar uma consulta. Não, 2 minutos. Ela não podia esperar 2 minutos pra me atender em 2 minutos. Esse é o nível aqui. Então eu saí de lá sem a mínima resolução. Ela até me deu um exame de sangue, eu fiz um exame de sangue, e que aí sim é gratuito, se tu é encaminhado por um GP pra fazer o exame de sangue numa clínica, ele é gratuito. Eu fiz esse exame, não deu nada de diferente, porque eu falei pra ela que minha alimentação era normal, que era boa, que não tinha mudado nada, que eu estava preocupado que fosse algo um pouco mais sério, falei da minha ansiedade e, assim, eu realmente naquela época eu gostaria de ter tido um exame para ter livrado, né, o pior dos cenários, eu não tive. Basicamente eu melhorei, mas eu melhorei porque eu simplesmente voltei a minha lógica, não, tipo, tu está sendo irracional, Eduardo, e comecei a trabalhar e me distrair, então eu simplesmente parei de pensar a respeito e de fato melhorei. Eu ainda tenho um pouquinho, às vezes eu dou uns espasmos. Acho que é a mesma coisa eu com as minhas dores. Mas eu quando estiver no Brasil, com certeza vou investigar para ver se é realmente uma coisa benigna, que não tem um motivo, ou se tem um motivo por trás. Eu gostaria de saber, né? Gostaria de investigar, gostaria de ser resolutivo. Mas aqui realmente não foi. Mas hoje em dia eu já não tá na minha cabeça essa preocupação como na época estava, e na época estava me afetando bastante. Eu fiquei bem decepcionado de não ter tido um cuidado, né? Não ter tido uma preocupação médica. Então, por mais que às vezes as pessoas possam considerar exames invasivos, se o exame for invasivo e ele melhorar a tua sanidade mental, eu não vejo por que não receitar o exame ou não fazer a solicitação do exame, né? Lá vamos nós para mais uma experiência médica aqui na Nova Zelândia, tudo por vocês. Enfiei aqui essa faca, cortando os matos no trabalho, esfaqueei aqui na canela, abri uma fenda. Quem não quiser ver, pula essa parte do vídeo. Agora tá aqui, tá uma bola já criou um coágulo ali que tá mantendo o sangue parado, antes estava escorrendo. E vamos lá, acho que eu vou ter que levar pontos nisso aí. Pelo menos eles vão limpar bem, vamos ver como é que vai ser o atendimento dessa vez.
É engraçado que nesse vídeo eu falei que pelo menos eu ia no hospital e Cara. ia limpar o ferimento, tudo. Gente, eles não limparam nada. Primeiro que chegando no hospital, como sempre, eles queriam me mandar pra unidade de pronto atendimento paga ali do lado. Eu falei, não tem problema, eu posso esperar, eu quero ser atendido aqui no hospital. Eles, então tá, vai esperar bastante. E de fato eu esperei bastante, eu esperei... 5 horas. E na minha vez, quando a gente foi no hospital, não tinha quase ninguém na recepção. Nessa vez, tinha a gente e uma criança ali esperando. E eles podiam ter me atendido muito rápido. Porque esse tipo de ferimento, sabe, quanto mais tempo tu demora Inflama. pra tu costurar ele, pior é, né? Quando eu entrei ali já tava super inchado, foi bem dolorido pra fazer os pontos, eu não recebi anestesia, nada disso. E o mais incrível, eles nem limparam a ferida. Ainda bem que eu limpei o ferimento antes de ir para o hospital, porque senão nem isso eles teriam feito. Tem a cicatrizinha aqui. Na hora de tirar os pontos, eu mesmo tirei. Importante dizer que mesmo se a gente não tivesse acesso ao sistema público de saúde aqui, esse atendimento desse meu acidente seria gratuito de qualquer forma. Isso porque aqui na Nova Zelândia existe o ACC, que é Accident Compensation alguma coisa. Coloca escrito aí. E esse sistema ele protege todo mundo que está aqui na Nova Zelândia. Então mesmo se tu tá aqui com visto de estudante, mesmo se tu tá com visto de turista, tu tá coberto pelo ACC. Essa é a única coisa, assim. Só que ele só cobre acidentes. Esse tipo de acidente também é a única situação onde ambulâncias são gratuitas aqui na Nova Zelândia, sabia disso? E mesmo se não for tu que chame a ambulância, tu ainda vai ter que pagar. Se alguém chamar uma ambulância pra ti, tu vai ter que pagar pela ambulância. O pagamento para visitantes que não têm o direito ao acesso ao sistema público de saúde é $800. Então não deixem chamar uma ambulância para ti se tu estiver aqui na Nova Zelândia. Voltando agora para as minhas peregrinações, a gente já falou que eles têm toda aí uma questão com solicitação de exames e obviamente isso inclui exames de rotina que a gente está acostumado a fazer, exames preventivos que a gente está acostumados a fazer no Brasil, principalmente as mulheres, como exame de colo do útero, exame de mama. E assim, eu comecei a sentir uma dor também em um determinado período aqui na Nova Zelândia, no meu peito. Eu digo que tem que eutanasiar, Nicole, essa é a verdade. No meu peito. Eu fui numa clínica médica e pedi um exame de mama e aí ela me prescreveu o exame de mama. E foi aí que, pra coroar todas essas nossas experiências, pra vocês entenderem mais ou menos, um pouquinho mais como eles se comportam aqui na Nova Zelândia, eu recebi uma carta do hospital referente a esse meu pedido de solicitação de exame. E agora a gente vai ler uma parte dessa carta pra vocês. E eles vão marcar esse exame aí pra meses, daqui a meses tu vai fazer esse exame, é isso que a gente imaginava. Mas a carta do hospital fala que eles estão recebendo muitos pedidos de exame e que infelizmente não vai rolar, Nicole, não vai rolar esse exame. E, abre aspas, se a sua situação se deteriorar, por favor, contate o seu médico novamente para ele reenviar o pedido. Então, essa frase, ela resume o que é o sistema de saúde da Nova Zelândia. Espere tu tá fudido. Entrar em contato novamente. É tu esperar aparecer um caroço, é tu esperar o caroço aumentar, é tu esperar começar a sentir sintomas no resto do corpo, e aí tu busca um tratamento. O sistema de saúde da Nova Zelândia não é preventivo e nem resolutivo. As pessoas que têm uma experiência positiva aqui na Nova Zelândia, eu tenho quase certeza que vocês são exceção, pessoal. E geralmente essas pessoas estão em Auckland. Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia, então é óbvio que tu vai ter uma opção, uma gama de clínicas muito maior, de especialistas, mas assim, a gente tá Nova Zelândia... A Nova Zelândia é muito mais que Auckland, exatamente. Então... A gente morou em várias cidades, nas duas ilhas. Então não tratem as exceções, porque vai muito da sorte de tu cair num bom general practitioner, num bom GP. Existe uma tal de doutora Stella em Auckland, que é um mito. Essa doutora Stella que sempre... Que ela é brasileira. Que ela é brasileira, que todo mundo sempre, quando a gente reclama no Instagram sobre isso, fala, vocês têm que ir com Stella. É um mito, simplesmente é um mito, existe uma doutora Stella em Auckland. Ela então, nem tem vagas, enfim. Na vez que a gente fez um desabafo no nosso Instagram, a gente recebeu muitos relatos de pessoas que passaram por experiências semelhantes. Então agora a gente vai ler alguns desses relatos que a gente recebeu no Instagram. Meu marido quebrou o tornozelo no passado. Eu sabia que ele faria papel de bonzinho e seria pior pra ele. Na hora de dar entrada no hospital, eu registrei que precisava de tradutor, pois não falava inglês. Mentira, inglês dele é melhor que o meu. Só que aí os médicos vinham sempre falar comigo e eu fazia o maior teatro pra operarem ele rápido. Deu entrada no médico sábado, por volta das 10 da noite, e já falaram que teria que operar. Então deixaram ele em jejum. Mas não operavam porque não era prioridade. Eu só vi os dias passando. Ele só operou na quarta-feira, teve 2 refeições. Imagina isso, cara.
Nossa. Depois eu fazia muito barco. Quando fomos embora, os médicos deram graças a Deus, porque eu causei demais naquele hospital. Sem contar nosso amigo que tirou 1,5 litro de água do pulmão. Os médicos não sabem a causa e mandaram pra casa pra trabalhar normal. Machuquei meu joelho, tiraram um raio-x e falaram que não tinha quebrado nenhum osso, o que eu já sabia. Me mandaram embora sem nem remédio pra dor. Voltei depois de 2 dias porque não conseguia nem colocar meu pé no chão. Daí foram investigar e depois de 6 meses de investigação, descobriram que eu rompi os ligamentos do joelho e, de novo, cirurgia. É uma humilhação. Dá vontade de chegar gritando, fazendo escândalo pra ver se eles acreditam. Tudo aqui se cura com ibuprofeno e paracetamol. Ainda acho que o pior é quando o médico procura sintomas no Google pra te dar um diagnóstico. Viu? Não é só a gente que tá falando. Eu, quando me acidentei de scooter aqui voltando do trabalho, caí em cima de cacos de vidros, minhas mãos tinham pedras de cacos de vidros, bati a testa, meu dente da frente, eu empurrei pra trás, raspei a boca e bati, e quando chega o atendimento 1h30 depois, eles queriam me mandar pra casa porque estava tudo bem. Mas não estava nada bem. Meu dente saiu do lugar e os cacos de vidro estavam na minha mão. Resumindo a história, mandaram a gente pra uma clínica, demorou 3 horas ou mais de espera, a enfermeira quase chorou comigo, não quiseram nos atender lá na clínica porque bati a cabeça, me mandaram para o hospital. Olha, a medicina daqui é assustadora, a forma como eles conduzem é tenso, eu rezo para não precisar ir no hospital. Aconteceu mesmo comigo 2 vezes. Primeiro eu fui 2 vezes no médico com muita dor na barriga. Falaram que era cólica e me mandaram pra casa. Eu fui e fiz um ultrassom no particular, $380, porque eu tinha um cisto de 13 centímetros no ovário. Voltei no mesmo hospital falando isso e já falei do cisto. Eles apareceram do nada com uma máquina de ultrassom e me levaram pra cirurgia de emergência porque o cisto estava torcendo no meu ovário, cortando a passagem de sangue e eu poderia ter perdido o ovário e o útero. Ou Acho que essa resume bem, né? Essa resume bem, porque assim, ó, ela foi no médico, eles não prescreveram o exame, ela foi por conta, aí sim ela descobriu e aí voltou lá com o seu problema super grave e eles atenderam ela. Bom, enfim, vários desses relatos aí, 90%, como eu já disse, foram parecidos com esses, então não é um problema nosso aqui, exclusivamente nosso. E é um problema que provavelmente muitas pessoas vão se identificar com o sistema de saúde brasileiro. Mas é diferente, gente. Confia na gente que é diferente. Então venham preparados, se preparados eu digo que é com um seguro de saúde, né? Então, pra vocês terem uma noção, se eu não tivesse o seguro saúde, eu teria gasto muito mais do que eu gastei. O total, né, de todo esse tempo de Nova Zelândia, de tudo que eu fiz relacionado à saúde de uma maneira em geral aqui, foi de $2.482. Ok? E esse grande valor aí que a Nicole gastou, que é 50% dele, na verdade, foi com tratamento odontológico, né? Porque aqui o sistema de saúde nem cobre tratamento odontológico, mesmo se tu tiver acesso a ele, mesmo se for uma emergência, ele só cobre em situações assim, ó, específicas. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? Que a odontologia no Brasil ela é avançadíssima comparada com outros países. Isso não tem nem questionamento, assim, ó, referência mesmo, a odontologia do Brasil não tem igual. Ouvi dizer que eles falam muito assim, que é sempre tratamento de canal. Eles já empurram pro tratamento de canal. Tu precisa fazer tratamento de canal. Eles não, talvez não é nem que eles não queiram, talvez eles não tenham realmente conhecimento suficiente pra salvar o teu dente sem precisar matar ele. Exato. Então eu tive que desembolsar aí mais de $1.200 pra fazer esse tratamento de canal. E eu vou dizer pra vocês que meu dente segue doendo. Sigo com problema. Vou ter que procurar um dentista. Vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando eu chegar no Brasil. Enfim, por tudo isso que a gente falou nesse vídeo, é impossível vocês não entenderem o porquê que a gente considera o sistema de saúde neozelandês como a pior coisa da Nova Zelândia. Quando nos perguntam, quais foram os perrengues que vocês passam, quais foram as dificuldades, basicamente todas estão relacionadas com problemas de saúde, de não ser resolutivo, de ter que gastar muito dinheiro, de não conseguir o tratamento adequado, de gastar dinheiro e não ser um bom atendimento. Então, basicamente é isso, né? A gente nunca teve grandes problemas com outras coisas aqui na Nova Zelândia. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E como muitas pessoas vão perguntar, mas qual seguro saúde vocês contrataram para ir para Nova Zelândia? Vamos deixar aqui então, né, o nosso seguro. Tem o link aqui na descrição, é o seguro da Orbit. Eles são uma empresa neozelandesa, eles são disparado o melhor custo-benefício assim que a gente encontrou, pelo menos para vir com o visto de Work Holiday Visa. Quando precisou de atendimento médico, exame sempre cobriram direitinho. Sempre cobriram, Esse vídeo ficou extenso porque é um assunto complexo, a gente tentou resumir as nossas experiências aqui. Então se ficou aí qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aí nos comentários. Deixa aqui também qual é a tua opinião, quais são as tuas experiências aqui. Por favor, não nos xinga, porque esse vídeo é baseado nas nossas experiências, nas nossas opiniões e nas opiniões de quem nos rodeia aqui na Nova Zelândia. Então é isso, deixa teu like e até o próximo vídeo, menos pesado que esse, espero. Tchau! Yeah, that's it. If I need to pee, I have to go to the toilet soon.